E aí, barbeirada, vocês estão bom? Vamos para a próxima aula. Galera, a gente aprendeu alguns degradês, né? Na verdade, a gente aprendeu na navalha e degradê na zero. Agora a gente vai partir para o degradê na meio, depois vai faltar o degradê na 1. E quando eu falo de zero, navalha, meio e 1, a gente está falando da primeira máquina que a gente vai começar a graduação. A primeira máquina da graduação, que é a primeira marcação, fechou? E daí para cima faz a graduação e chega até da 0 até a 3, da navalha até uma 3, da 1 até uma 2, vai depender, lógico, da anatomia e o tanto de volume que tem na cabeça do cliente. Vou passar um basicão agora, um arroz e feijão, e a gente vai fazer o degradê na meio, fechou? Vamos pro corte, vamos trabalhar. Fechou, galerinha? Vamos nessa então. Pessoal, lembrando, primeira coisa de tudo, umedece o cabelo. Lembra de não chegar muito próximo, mantenha a distância para a gente umedecer o cabelo e não encharcar a cabeça do cliente. Pentinho, a gente vai fazer aquele movimento, lembra do movimento? Ó, segura fininho, tá? Movimentos finos, entrou, gira, trava o cabelo, joga para cima, segura com o dedão lá, tá? E a gente penteia o restante do cabelo e a gente vai separar a aresta, a ferradura, beleza? Essa parte de cima. Uma linha bem feita, a gente vai repetir, fazer a mesma coisa do outro lado e a gente vai começar na base 3, primeira máquina 3 de base, que é a base que a gente sempre fala, que é para limpar, né, todo o excesso do cabelo e a gente saber onde a gente vai estar marcando. Vou fazer a outra marcação aqui. Tá com o papel, a caneta aí? Lembra de anotar, hein? Não fica guardando na memória que depois esquece. Se bem que as tecnologias de hoje, nessa geração nova aí, tá mais fácil. Agora é só você tá com o vídeo do lado e fazendo repeteco. Mas é legal você sempre anotar, né? Então a gente separou lá. Primeira coisa, base 3. Lembrando, não pode comer a aresta, a parte de cima, tá? A gente tem que pegar e deixar sempre pelo menos um dedinho aqui, ó, sobrando, tá? Lembrando a anatomia da cabeça, ela faz curva, a máquina não faz curva, ela sempre vai subir reto, tá bom? Vamos lá então. 3, baixa, tá bom? Pente 3 na baixa. Quando eu falo na baixa, lembrando, a alavanca, esquece dessa alavanca aqui, ó. Quando eu falo baixo, é porque a gente vai cortar no máximo, tá bom? E quando eu falo alto, é que a gente vai tirar menos. Então, quando eu falo baixo, a gente vai tirar mais, olha para a lâmina da máquina, tá? E quando eu falo alto, a gente vai tirar menos. A lâmina da máquina, ela afasta, então ela tira menos. E quando ela junta, ela tira mais. Esquece da alavanca, olha para a lâmina, beleza? Então a gente vai para 3, baixo, que é a lâmina justa, beleza? Vamos lá. Lembra do triângulo, tá? Quando a gente vai entrar com a máquina, a gente entra nesse movimento aqui, ó, em triângulo, tá? Pra gente não tomar cuidado para não pegar essa parte da lâmina na orelha aqui, ó, e não machucar o cliente. Entrou lá, ó. Triângulo, triângulo, tá bom? Vai repetir o mesmo movimento do outro lado. Tem alguns alunos que me perguntam sobre o pente. É necessário ficar segurando o pente, travando? Não é necessário. Eu coloco o pente aqui, costumei desse jeito para ele limitar a área até onde eu vou subir, tá? Pra gente não subir e ir com a base até lá em cima e de repente comer uma parte da aresta que eu não quero comer.
E agora a gente vem à parte de trás. Essa parte de trás é uma das mais importantes. Essa parte aqui de cima, dessa aresta aqui de cima, a gente tem que deixar mais volume realmente para a gente ter um encaixe. A gente olhar de lado, que é onde fica a coroa da cabeça, né? Normalmente onde os homens começam a ficar calvos, ou é aqui nessa região ou na parte da frente. A gente deixa mais volume aqui para ter encaixe, tá? Da parte lateral da nuca baixa e nuca alta com a parte de cima do cabelo. Lembrando, mesmo tanto de aresta que a gente deixou aqui, a gente vai ter que deixar aqui atrás, tá bom? Tenta então seguir o que eu falei. Lembra que a máquina sobe reto e não faz curva, não acompanha a cabeça, sempre reto, tá bom? Olha como vai ficando, tá vendo? E aí esse encaixe depois, ó. Imagina que eu vou aqui fazer um encaixe, vou puxar, a gente vai conseguir deixar certinho, uma simetria legal o cabelo. Beleza? Feito isso, primeira marcação então, a gente vai para meio, que é a máquina que a gente vai usar como referência para o corte, beleza? Lembra da regra que a gente usa na aula quando a gente vai falar da zero, degradê na zero, a gente sempre vai usar a mesma referência, tá? Dessa marquinha aqui, ó, da pontinha do cabelo aqui em cima da sobrancelha da fonte até o comecinho da orelha, a gente tem uma metade, e essa metade vai ser aqui. Depois a gente vai ter a outra metade, que vai ser aqui. Então é sempre a gente vai usando essa medida para fazer essa proporção de onde vai estar a primeira marcação. Lembrando, um dedo também de referência, dá para ser, tá? Se você não quiser fazer essa medida aqui, dá pra gente fazer um dedo de referência e proporcionalmente falando, a gente tem uma lateral maior do que a nuca, desculpa, a nuca maior do que a lateral. Então a gente tem, por exemplo, 4 dedos aqui na lateral e a gente tem 8 aqui na parte de trás, porque a gente tem a nuca alta e a nuca baixa. Então, proporcionalmente falando, se a gente tirar um dedo aqui na frente, a gente tem que tirar o dobro aqui atrás, beleza? Eu já falei isso na aula da zero, né, do degradê na zero. A gente tem um ossinho aqui atrás, esse ossinho occipital, esse osso aqui, ó. E esse osso é o osso nosso de referência para fazer a primeira marcação. Depois daí a gente pode usar aquela proporção de 1 para 2, tá? Primeiro é esse ossinho aqui. Todo mundo tem esse ossinho aqui na parte de trás. Se você quiser tocar aí na sua nuca, você também tem, a não ser que você for um alienígena, tá? E a gente usa ele como referência. No caso, a gente vai estar sempre passando a marcação embaixo desse ossinho, tá? Só pra gente ter uma noção aí de referência na parte de trás e não se perder a primeira marca. Essa primeira marca é muito importante pra gente. Aqui, ó. O ossinho tá bem aqui, ó. Então a gente passou a máquina, a marcação bem na parte de baixo. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, a metadinha. Tá? Um erro muito comum também dos alunos agora, galera que está começando agora, é subir muito essa parte da frente aqui, ó. E sabe aqueles degradê bonito de Instagram que a gente fala, puta, tem um efeito bonito aqui, um acabamento legal? É sempre porque o pessoal conserva muito, né? Eles fazem uma angulação um pouco mais
mais bem encaixada e a gente conserva essa parte da frente aqui. Você consegue fazer um acabamento melhor, um efeito melhor de degradê. Quando você for entrar aqui, ó, uma dica legal é a gente entrar, em vez de entrar reto desse jeito aqui, ó, você vê que eu dou uma anguladinha assim para frente, ó. Ó como fica diferente. Tá vendo? É como se eu estivesse pegando referência do final do olho aqui, ó, do cliente, tá vendo? Da ponta da sobrancelha. Então eu não fico reto e não fico assim também, né? Com angulação contrária. Eu sempre vou a favor do olho aqui, ó. Dica importante isso aí para depois ficar um corte legal, tá? Bom, fez a primeira marcação, tenta deixar essa angulação o mais perfeito possível, tá? E a gente vai para segundo pente, que é o pente 1. Então a gente usou o primeiro pente, na verdade, que foi a base 3. A primeira marcação, na verdade, foi cameio, que é o nosso pente de referência. E agora a gente vai usar o pente 1. Tudo na baixa, tá? Quando eu falo tudo na baixa, lembrando, é tudo com a lâmina mais próxima, mais fechadinha, que é onde tira mais. A proporção é a mesma, lembra? Daqui a aqui a gente fez a metade e daqui a aqui a gente vai sair também na metade disso aqui. Lembra que eu sempre falo da proporção? Ó? A gente tem um dedo aqui, a gente vem um dedo, um dedo, um dedo, um dedo. Quando eu chego aqui atrás, eu tenho que afastar um pouquinho mais. Vocês vão perceber o seguinte, a parte lateral é mais fácil de você graduar do que a parte de trás. Por quê? A parte lateral é um pouquinho menor, então a gente pega um espaçamento legal aqui e fica bem clean. Tá? A parte de trás, como é um espaço maior, se a gente fizer essa mesma proporção, né, não subir 2 dedos aqui, por exemplo, a gente tem um espaço maior e deixa o degradê mais fechado. Então vai parecer assim, aqui está bem clean e aqui está bem pesado. Aqui tem 3 cores, 3 tonalidades e aqui vai ter 2 só. Então vai parecer que você não graduou direito aqui, tá? Que se dá, o segredinho é o pente 1, tá? Do 1 para o 1,5 é sempre o que dá o efeito. Então, desse pente 1, a gente tem que espaçar. Por quê? Porque ele é um meio do degradê. Entre o 0 até a 3, você vai perceber que o 1 e o 1,5 é a metade do degradê, né? É o meio do degradê. Então, é ele que vai dar a terceira tonalidade, que é a mais difícil. Na verdade, a segunda tonalidade, que é a do meio, né? Que é a mais difícil, que é essa daqui, ó. Então, a gente tem 1, 2, 3 tonalidades, né? Se a gente fizer com menos espaço, porque tem cliente que quer um degradê um pouco mais pesadão, a gente vai ter aqui uma 1 mais fechadinha, e aí fica aquele degradê mais pesado e tal. Varia de cliente para cliente, mas no caso a gente está estudando mid fade, né, que é um degradê um pouco mais clean, mais comercial, então a gente vai sempre usar essa proporção, de um dedo da lateral para 2 dedos aqui atrás, tá? Então eu venho 1, chego aqui, eu aumento.
Beleza? Beleza, segunda marca aí feita. Então a gente tem, vamos recapitular aí. A gente tem uma base na 3, baixa. Depois a gente tem uma meia baixa, meia baixa. Depois a gente tem uma 1 baixa. E agora a gente vai para o pente 2, baixo também. Então imagina a sequência de pente, né? A gente vai ter 3, 2, depois 1, 0. E entre o 1 e o 2 e o 0 e o 1, a gente tem os pentes de disfarce, né? Que é o meio, que é os pentes que foram criados aí para barbearia. O meio e o 1,5, beleza? Então a gente fez base 3, pente meio no caso, a gente começou na meio, 1, aí agora a gente vai ter a 2 e depois só vai ficar essa última marquinha que é a 1,5, tá? Então agora eu tô indo com o 2 baixo, tá? Nessa técnica que eu estou usando, todos os pentes são em baixa, tá bom? A gente só vai mudar e mexer na alavanca quando a gente for fazer algum pulo do gato lá, que eu costumo falar, que é tirar alguma marquinha que realmente às vezes eu passo a 1,5 não saiu, então a gente vai para uma máquina um pouco mais baixa, que é a 1 intermediária, e a gente usa só para tirar a última marquinha, para o degradê ficar mais perfeito. Movimento em C, tá? Ou reto. Lembra sempre de conservar essa aresta. Olha o tanto de aresta que eu estou conservando. A gente vai tirar tudo na tesoura. Beleza? Então, recapitulando, uma base 3, o pente meio, o pente 1, o pente 2, tá? E agora a gente vai vir com 1,5 e vai começar a tirar essa primeira marcação aqui, ó. Dá pra ver as 3 tonalidades legal aí? Vocês estão acompanhando em casa, estão anotando? Não tem, tipo receitinha de bolo isso daqui. Depois que vocês aprenderem isso daqui, pegarem a sequência da máquina, fica fácil. E aí é mão, e aí é movimento de mão. Prática, muita prática. Só praticar e fica bom. Vamos nessa. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai trabalhar nessa primeira marquinha aqui, ó. Né, na marca de cima. Por que a gente começa a tirar primeiro a marca de cima em vez da marca de baixo? Eu acredito que é mais fácil, porque se eu entrar com o pente 1,5 aqui agora, não tem como eu chegar nessas marcas aqui de baixo, né? Não tem como eu tirar, porque ele é mais alto, então não tem como eu errar. Já se eu começar pela parte de baixo, não é uma regra, tá? Só tô falando que é mais fácil para vocês. Se eu começar pela parte de baixo e errar, eu tenho que subir todo o degradê. Então eu prefiro começar pela parte de cima. Beleza? A gente vai usar o 1,5 baixo. Lembra de não confundir o 1 com o 1,5. 1,5 tem meio a mais, tá? Eu falo porque realmente tem gente que dá uma confundida aí. Ó, sempre conservando a parte da frente. Nesse momento que a gente começa a passar 1,5, você começa a ver que o degradê começa a praticamente ficar pronto, tá? Depois que ele ficar prontinho, faltar alguma coisinha, uma sombrinha, alguma coisa, alguma marquinha que ficou, é hora de lapidar ele e deixar ele perfeito. Mas o caminho acho que mais difícil aí é até a sequência de máquina. Acabou a sequência de máquina, depois é só lapidar uma marquinha ou outra. Beleza, pessoal. Passei 1,5. A gente vai perceber que depois que eu passo 1,5, fica uma leve sombra aqui, uma leve marquinha. E lembra do pulo do gato que eu falo quando a gente está falando de fazer degradê na 0 ou qualquer outro tipo de degradê? Então, mesma coisa. A gente vai pegar o pente 1. Lembra que a gente tinha passado 1 baixo bem aqui, ó?
né? A gente vai pegar um intermediário, na intermediária, com a alavanca aqui, ó, vai subir a alavanca na metadinha, tá? Aqui, ó, na metadinha. E a gente vai vir, só vai lapidar isso aqui, ó, só para deixar perfeitinho, tá? Para fazer essa conexão entre a 1 baixa e a 1,5 baixa. E o degradê está praticamente pronto. Isso aí, pessoal. Agora, o que faltou? Lembra que a gente começou a passar a meio e depois pulou para 1? Então a gente estava com a meio baixo, depois a gente pulou para 1 baixa. A gente vai fazer o mesmo esquema do pulo do gato da 1. A gente vai usar a meia, que é a primeira máquina que a gente usou, na intermediária, que ela vai fazer essa conexão entre a meio baixo e a 1 baixa. Trabalhando com a alavanca. Lembra de fazer movimentos longos, porque se você ficar só em cima de uma marquinha ali, ó, você acaba ferindo a parte de cima do degradê e você acaba criando outras marcas. Então tenta fazer movimento longo. E bem aqui, ó, a gente sempre vai ter uma barriguinha, bem desse lado aqui, ó, tá vendo? Aqui no meio, sempre tem uma barriguinha no pente. E é essa barriguinha que a gente faz essa angulação, porque às vezes eu tô com um pente meio e eu tô aqui em cima no cabelo do meu cliente. Só que eu não tô cortando, porque eu faço essa angulação aqui. Então imagina que a cabeça dele tá aqui, ó. Eu entrei desse jeito, eu faço essa angulação aqui, ó. Eu saio. Então eu tô com essa distância aqui do cabelo dele, ó. Eu não tô assim, tá? Eu tô assim. Às vezes o movimento fica meio rápido e a gente não percebe isso. Mas é importante você fazer um movimento mais longo, tá? Pra gente pegar mais amplitude no cabelo, assim. Pegar uma área maior pra você não fazer marca e não ferir a parte de cima do degradê. Então você tem que subir o degradê e fazer tudo de novo. A última marquinha aqui, ó. É essa sombrinha aqui que a gente vai trabalhar.
Essa galerinha já era. Degradê pronto. A gente vai trabalhar um pouquinho na parte de cima agora. Fazer um encaixe. A gente vai fazer um corte meio Peaky Blinders aí, um negócio mais old school, jogadinho pro lado. A gente vai fazer um risquinho aqui. Vou até pedir depois pro você, Rafão, trazer a câmera pertinho. Vou passar uma técnica de um risquinho rapidinho. Simplesinho, galera. Umedeceu lá. A gente vai tirar pouco, tá? A parte de cima. Não vai ter que tirar muito. A gente vai fazer o mesmo movimento que eu já mostrei na aula com tesoura, tá? A gente tem uma referência aqui, vamos fazer uma mecha guia. Fiz minha mecha guia, vou puxar o restante da franja. Isso aqui que eu vou falar para vocês é muito importante, quer ver? Eu vou até virar um pouquinho de lado, só para vocês perceberem. Quando eu estou falando de tirar mecha, de pegar uma referência, fazer uma mecha guia, isso daqui é mecha, tá? Vocês reparam que eu faço um ângulo para frente? Isso daqui é a franja. É a mecha da franja. Isso daqui não é a mecha da franja, tá? É a parte de trás da franja. Seria uma outra referência. Normalmente, às vezes, a gente vai puxar a franja e faz a referência aqui, ó. Atrás da cabeça dele. E, na verdade, a franja, ela tá aqui para frente, ó. Faz uma pequena angulaçãozinha para frente, tá? Isso aqui é muito importante. Beleza? Feito lá. Fiz a mecha guia. Minha referência. Lembra das 3 faixas? 1, 2, 3. Faixa da esquerda, faixa central e faixa da direita. E a gente vai fazer um movimento vindo de frente para trás. Movimento, lembra? Mais ou menos 6 vezes aí. Lógico que depende da cabeça do cliente, tamanho da cabeça, tá? O último. Como a gente vai fazer o risquinho desse lado, eu já vou deixar o cabelo dele bem separadinho e vou fazer um encaixe aqui, ó. Bom, a gente vai jogar o cabelo todo na lateral e a gente vai pegar de ladinho aqui, ó. Aqui são 3 pegadas, tá? Eu posso fazer essa pegada aqui, onde o meu pulso, né, o meu dedo tá reto, o meu pulso ele dá uma leve inclinada, o meu cotovelo tá baixo e meu ombro tá baixo. Não pode fazer isso aqui, tá? Se você fizer isso aqui, você não vai conseguir cortar o cabelo o dia todo, então é mais relaxado. Lembra, ombro baixo, cotovelo baixo, inclina um pouquinho o pulso e o dedo reto 90 graus, beleza? Outra pegada, você pode puxar aqui, ó, e vir na horizontal, tá? Isso aqui é um pouco mais simples. E depois tem a terceira, que é essa aqui, ó. De puxa o cabelo, pode puxar de assim, ó, de lado e pegar de assim, tá bom? Ó, dedo sempre reto aqui, tá? Dedo reto aqui, horizontal, dedo reto aqui, ou na vertical, pulso quebrado, tá bom? E a gente vai fazer toda essa volta do cabelo e encaixar essa lateral. Lembra da aresta que eu falei a parte de trás? Olha como é importante. Eu deixei lá, agora eu vou tirar tudo na tesoura. Ó. Olha como fica muito mais bem encaixado o cabelo. Eu acho que desse lado dá até para vocês verem melhor. Subir um pouquinho aqui. Olha como fica mais bem encaixado o cabelo na parte de trás, tá vendo? Bom, pessoal, corte pronto, finalizado, tá? Degradêzinho pronto na meio, cortinho na parte de cima, angulado. A gente fez um encaixe aqui nas laterais, lembrando. Única coisinha que falta agora, a gente vai fazer um risquinho
clássico, né? O pessoal gosta bastante aí e é um risco da década de mais ou menos de 40 ali, 50 e tal. E que foi trazido pro moderno agora que a molecada usa. Rafão, pega a câmera, chega aqui pertinho de mim. Vamos fazer junto esse risquinho aí. A gente vai umedecer o cabelo só pra parar ele pro lado ali, ó, pra gente não fazer nenhuma cagadinha. Lembra que a gente separa e eu sempre prezo da gente fazer o melhor risco, o mais perfeita separação na aresta? É justamente por isso. Um risco bem feito, né, uma separação bem feita, fica um risquinho perfeito também. Então, separou lá, a gente vai pegar uma máquina de acabamento, a gente vai entrar só encostando, tá? Ó, você percebe que o movimento, eu não faço movimento de cima para baixo, eu só lateralizo ele, que quer dizer que eu faço isso aqui, ó. Consegue filmar minha mão, Rafão? Ó, eu faço esse movimento aqui, ó, na cabeça do cliente, tá? Esse movimento, ó. E é com esse movimento aqui que eu vou fazer no risco. Depois, o acabamento eu vou fazer com a lâmina. Quem entra desse jeito e faz isso aqui, ó, entrou assim, e fez isso daqui, fica aquele risquinho muito grosso, não fica elegante, não fica legal, não fica bem acabado, beleza? Fiz esse movimento então até o final, mais ou menos até o começo do roda-moinho dele. A gente vai pegar a lâmina, dar uma molhadinha, né, pra não fazer no seco, lembre de não fazer no seco, porque pro cliente é super desconfortável isso. Com o dedo polegar a gente segura a mecha da parte de cima e vem com a lâmina espaçando. É lógico que vai depender de cliente para cliente. Tem cliente que gosta que o risquinho fica um pouco mais largo, tem cliente que gosta que fica bem fininho. Então é melhor a gente pecar pelo menos do que pelo mais, né? A gente vai junto com ele vendo o que é melhor, tá bom? Só isso, bem simples. E é assim que a gente faz o nosso risquinho clássico, tá bom? Se ficar alguma coisa, algum excesso, o cabelo do nosso cliente aqui é mais liso, então é um pouco mais fácil. Se ficar um pouquinho, alguns cabelinhos, se for um cabelo um pouco mais crespo, ficar uns cabelinhos para cima, para baixo, a gente pega uma tesoura, sempre peço para que seja fio navalha, a gente vai entrar de lado aqui assim, ó, e vai tirar os fiozinhos que vai ficar no caminho, tá bom? Feito isso aqui, tá pronto o risquinho. E já era, só finalizar o corte. Se ficar alguma coisinha a gente faz um pente corrido, tira alguns cabelinhos que estão a mais, e a gente vai secar esse cabelo e finalizar, beleza? Aqui ó, contra a luz dá pra gente ver uns cabelinhos a mais aqui, ó. Fechou? Vai finalizar o corte, a gente penteia tudo pra frente e vem mecha a mecha secando até chegar na franja. Mais uma vez lembrando, movimentos anti-horário, a gente abaixa e tira o volume do cabelo e na hora que a gente quer dar volume, levantar o tupete, movimento horário, tá? A gente vai levantando o tupete pra cá.
Isso aí, galera, cabelinho seco. A gente vai entrar agora com uma pomadinha. Pomadinha, lembra da proporção da pomada? É a pontinha do dedo, tá? Só isso daqui, ó. Pode ser usado também uma pomada em pó, no caso dele. Espalhou na palma da mão, movimentinho o garfo, tá? Pega o pentinho, tira o excesso da pomada e tá pronto. O cabelo dá até pra casar de novo, né, Lecão? Com certeza. Aí, ó. Belezinha? Gente, obrigado por mais uma aula. Tamo junto. Degradezinho na meia, tá bom? Degradê muito usado na barbearia, tanto ele quanto a zero. Quem tem medo de fazer na zero ou fazer na lâmina vai pedir na meio pra você. Fechou? É nóis, tamo junto. Até a próxima aula aí. Valeu! It looks like you lost another one.